Mas antes de ler a nossa passagem, gostaria só que orássemos ao Senhor para pedir a sua bênção. Senhor Deus, agradecemos-te, Pai, pela tua tremenda misericórdia pelas nossas vidas e te pedimos, Senhor, para que tu, através da tua palavra, através de Mateus e do uso que Mateus faz do Antigo Testamento, te pedimos esta manhã, para que tu nos mostres a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mostra-nos a nós que já o conhecemos na nossa justificação, na nossa salvação, mas mostra àqueles que ainda não o conhecem e que estão perdidos, Senhor, na sua perversão. Pedimos que Jesus seja visível através do ensinamento do Evangelho de Mateus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu gostaria de iniciar com esta passagem de Mateus capítulo 3, em 2 Timóteo capítulo 3, é uma passagem interessante. Agora, Timóteo está a receber a instrução do seu pastor, Paulo, do seu tutor, ele foi o seu discipulador. E Paulo agora está nas últimas horas da sua vida, nos últimos dias, nos últimos meses. Esta é a última fase do seu ministério. Ele sabe que está prestes a ser sacrificado, morto por causa da sua fé. E agora ele dá estas últimas instruções a Timóteo, que é o seu pupilo, é o pastor que ele treinou. E ele quer que Timóteo saiba como é que se deve manejar na igreja. Como é ser pastor? Neste momento, o apóstolo Paulo escreve, neste último suspiro da sua vida, nesta última tinta da sua pena, ele quer animar Timóteo a fazer o ministério. Porque provavelmente Timóteo estava desanimado pelos ataques que ele sofria, não só dentro da sua congregação, mas ataques que ele sofria fora da congregação. E Timóteo estava um pouco envergonhado, um pouco trêmulo no ministério. O apóstolo Paulo escreve para animar a Timóteo a não se envergonhar nem do Senhor Jesus Cristo, que o salvou, e nem do apóstolo Paulo, que está preso agora pelo ministério. Ele escreve uma série de coisas a Timóteo para animá-lo, estimulá-lo a permanecer na fé e continuar na batalha. Ele escreve o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Timóteo, diz Paulo, tu sabes, desde a tua infância tu conheces a palavra. Ensinada pela tua mãe, pela tua avó, mas tu conheces as Escrituras. Permanece nisto que te aprendeste. Lembra-te de todas aquelas histórias, todas aquelas narrativas, todos aqueles ensinamentos, toda aquela lei, mandamentos. Lembra-te disso e permanece nisso. Desde a tua infância, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem tornar-te ou fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Este é o conceito de Paulo. A pergunta é, porquê que Timóteo tem que saber isto acerca das Escrituras? Para que ele precisa de saber que as Escrituras são úteis, são proveitosas para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça? Ele termina no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O que Paulo está a dizer a Timóteo é, Timóteo, no ministério que estás a fazer na igreja, tu precisas das Escrituras. O discipulado, a vida da igreja, o aconselhamento da igreja, a dinâmica da igreja, a vida da igreja depende das Escrituras. A capacitação de homens para o ministério, de famílias para o ministério, está dependente destas Escrituras. Até aqui tudo bem. Agora, vocês devem estar a perguntar que tipo de Escrituras é que Paulo está a falar aqui? Porque para aqueles que são mais, se calhar, mais atentos, pensaram, então, mas que Escrituras é que tem Paulo? Paulo não tem uma Bíblia como a nossa. Paulo não tem aqui, nem Timóteo tem uma Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque não havia Novo Testamento naquele momento. Então, que Escrituras é que ele está a falar? As Escrituras que ele está a falar é do Antigo Testamento. O antigo, rústico, pesado, Velho Testamento. Era só isso que Paulo tinha para oferecer a Timóteo, era só isso que Timóteo tinha para oferecer à sua congregação, para discipular, para que eles se tornassem pessoas aptas para o ministério, para toda a boa obra. Isto sinaliza-nos algo muito importante. Que o Antigo Testamento também faz parte da nossa Bíblia. O Antigo Testamento não é um segundo livro da Bíblia. O Antigo Testamento compõe o livro que é a Bíblia.
Muitos de nós sentimos um pouco frustrados quando lemos o Antigo Testamento por causa das histórias pesadas, das histórias longas, das genealogias e tudo mais, mas o Antigo Testamento é importantíssimo. Por isso o meu conselho hoje, se esqueces de tudo aquilo que eu tenho para dizer hoje, lembra-te disto. A Bíblia é um livro e o Antigo Testamento faz parte deste livro. E é essencial o Antigo Testamento para entendermos todas as Escrituras. E é isto que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Tu conheces as Sagradas Letras, conheces as Escrituras e precisas das Escrituras. Então o estudo que nós vamos fazer hoje, eu gostaria que vocês abrissem a vossa Bíblia em Mateus, é acerca do livro de Mateus. E o pastor Mário deu-me este desafio para este domingo. Desculpa. E o pastor Mário deu-me o desafio para este domingo de poder falar acerca de Mateus. Agora, eu tenho um propósito particular no livro de Mateus, que eu tenho para esta manhã, e é o uso de Mateus, o uso que Mateus faz do Antigo Testamento. Este é o meu propósito. Então não será uma pregação, mas será mais um estudo. E o meu objetivo principal, além de mostrar Cristo como Mateus faz no seu Evangelho através do Antigo Testamento, é desafiar-vos a ler o Antigo Testamento. Não desistam. Vocês precisam, nós precisamos, para entender o Novo Testamento, de ler o Antigo Testamento. Não podemos desprezá-lo. Eu tinha um colega no instituto que me dizia o seguinte: eu só leio o Novo Testamento. Ler o Antigo? Estás a brincar. Todas aquelas histórias, aquelas lutas, aquelas genealogias, esquece lá isso. Ele estava completamente enganado. Nós temos um livro, não 2 livros. Então o que é que nós podemos aprender acerca do livro de Mateus? Eu gostaria de conduzir-vos a este versículo que é tão importante. Mateus capítulo 1, versículo 22. É uma frase interessante que aparece no livro de Mateus e que aparece várias vezes. E por isso o pastor Mário deu-me este desafio de falar da importância do Antigo Testamento para a vida do cristão, e nomeadamente para a vida de Mateus, para poder produzir este evangelho que fala acerca de Jesus. Capítulo 1, versículo 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então Mateus está a usar escritos dos profetas, que está no Antigo Testamento, para falar acerca da vida de Jesus. Por isso o livro de Mateus é super importante, é super interessante, mas tem que ser lido acompanhado com o Antigo Testamento. Agora, o Evangelho de Mateus é um dos evangelhos mais judaicos do Novo Testamento. Podemos incluir João. João também era um evangelho extremamente judaico, mas Mateus, se calhar, era mais. Ele foi escrito por um judeu palestino chamado Mateus, como nós vemos pelo título, que conhecia bem não só o território de Israel, mas também conhecia a cultura e conhecia os costumes judaicos. Então ele estava bem ensopado na vida do judaísmo, na vida israelita. Ele conhecia tudo. Desde o templo, às sinagogas, à vida de um judeu, às práticas, ele conhecia tudo. Por isso é possível que este evangelho tenha sido um dos evangelhos mais judaicos que temos, ou que seja um dos evangelhos mais judaicos que temos no Novo Testamento. Agora, quando é que foi escrito este evangelho? Quando é que foi escrito este evangelho? Quando é que Mateus produziu este evangelho? Provavelmente este evangelho foi escrito no ano 70. Agora, para alguns o ano 70 pode simplesmente... o que é que tem um ano 70? O ano 70 é um ano muito importante para os judeus. E é um ano muito importante na história, porque foi quando o templo foi destruído. E nós sabemos que para os judeus o templo era sumamente importante. Quando Mateus escreveu este evangelho, provavelmente o templo ainda estava de pé. Como é que nós podemos saber isto? Bem, vamos abrir em Mateus capítulo 17, que parece dar-nos esta indicação, ou pelo menos podemos subentender esta indicação, não é? Porque quando os autores escrevem algum relato histórico ou narram alguma história, se aconteceu alguma coisa na sua época que foi muito importante, eles geralmente mencionam. Mas neste momento Mateus não menciona. Então temos esta história com Jesus e Pedro no imposto do templo, que está aqui em Mateus capítulo 17, e eu vou ler a partir do versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os dracmas. Basicamente estes homens são aquelas cartas que a gente recebe todos os meses no correio. Então eles apareceram e cobravam os dracmas e disseram: o vosso mestre não paga os dracmas? Agora imaginem Pedro aqui, a atitude dele. Ele podia dizer que não, mas não ficava bem ele dizer que não. Mas ao mesmo tempo ele provavelmente não tinha a certeza se era um sim. Então imaginem a carinha de Pedro. Disse ele: sim. O que acontece?
E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, Jesus antecipa, que te parece, Simão? De que cobrou os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Que bom se tivéssemos esta lei aqui em Portugal, não é? Que os nacionais não pagassem nenhum tributo. Ele diz isto, dos alheios. Dos alheios é que se cobra tributo. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Agora, o meu objetivo aqui não é falar acerca de impostos e falar acerca desta questão de Jesus em estimular Pedro a pagar os impostos. Não, o meu foco é mostrar que este era o imposto do templo e se o templo já tivesse sido destruído, provavelmente Mateus mencionava isto. Então, esta é uma evidência que isto foi escrito antes da destruição do templo, antes do ano 70, que Mateus produz este evangelho. Agora, qual é o propósito? Porquê que nós temos certos livros na Bíblia? Porquê que eles estão aqui? Porquê que nós temos o Evangelho de Mateus? Não basta um Evangelho? Porquê que precisamos de 4? Então, nós temos o Evangelho de Mateus. E é interessante porque, ou seja, Deus deu-nos 4 Evangelhos e cada Evangelho tem a sua singularidade. Não é? Teólogos, ao longo dos anos, perceberam que existem 3 Evangelhos que são muito parecidos. Que são os Evangelhos, há uma palavra específica para isto, mas eles dizem que são os Evangelhos com uma visão comum. E estes são Mateus, Marcos e Lucas. Porquê que eles têm uma visão comum? Porque basicamente eles narram os mesmos eventos, os mesmos incidentes da vida de Jesus. Mas existe um evangelho que está fora da visão comum, e esse é o evangelho de João. Ora, João não é que ele fala de outro evangelho, mas João comunica fatos da vida de Jesus que são inéditos aos outros evangelhos. Então, estes 3 evangelhos são aquilo que chamam os sinóticos, os evangelhos que têm uma visão comum, e são os evangelhos, mas são evangelhos que são escritos para audiências específicas. Mateus tem uma audiência e tem um propósito específico. Qual é a audiência de Mateus? Para quem Mateus escreve? Qual é o seu propósito? Agora, é interessante que Mateus, ao contrário de outros exemplos que eu vou-vos mostrar agora, ele não menciona o propósito pelo qual ele escreve este evangelho. Então, para entender porque é que Mateus escreve este evangelho é um pouco mais trabalhoso. Mas outros evangelhos dizem o propósito. Por exemplo, abram comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas explica-nos o propósito pelo qual ele escreveu este evangelho acerca da vida de Jesus. Ele diz o seguinte, em Lucas capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Parece-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então vemos aqui o propósito de Lucas. Lucas quer informar a este homem que se chama Teófilo, acerca da vida de Jesus. E o que ele faz, ele não recebe isto por revelação, ele não tem uma visão de noite, ele não recebe isto num sonho, ele simplesmente veste a roupagem de um bom jornalista e pesquisa informação acerca de Jesus. Provavelmente Lucas fez muitas perguntas acerca de Jesus à própria mãe, Maria, porque fala coisas muito pessoais acerca de Maria. Então, Lucas faz esse trabalho. João, então nós temos aqui o propósito, e João, o outro evangelista, também dá-nos o propósito pelo qual ele escreveu o seu evangelho. Vejam comigo em João capítulo 20. João capítulo 20. Agora, João coloca aqui claramente porque é que ele escreve este evangelho, porque é que ele seleciona estes eventos da vida de Jesus e porque é que ele coloca, ou revela estes eventos e estes momentos da vida de Jesus. João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, o Evangelho de João é um dos evangelhos que é excelente para dar a um descrente. Ele escreve com este propósito. Ele escreve para que pessoas saibam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, tenham vida.
Este é o propósito. O propósito é levar pessoas ao conhecimento de Cristo para que tenham a vida eterna. Então eu posso chegar, oferecer um evangelho, tirar fotocópias do evangelho de João e oferecer, olha, lê isto. Porque ao leres isto, vais saber quem é Cristo e vais saber como é que nós podemos ser salvos. Os autores já nos deram tudo para a salvação dos ouvintes e dos remetentes. Então, temos aqui este exemplo do propósito tanto de Lucas e de João. Lucas relata tudo isto, dá a ordem dos eventos para que Teófilo saiba o que é que aconteceu, depois acrescenta o livro de Atos. E João dá-nos esta informação. E qual é que é o versículo que nos demonstra, ou que nos mostra, o propósito pelo qual Mateus escreveu o evangelho dele? Bem, não temos um. Não temos um. Então, o que nós temos que fazer é entender a audiência dele. E como é que ele desenhou todo o seu evangelho para a audiência que está à frente dele. Então, aparentemente, toda a audiência de Mateus eram maioritariamente judeus, israelitas, pessoas de cariz judaico. E por isso, nesse sentido, ele era um bocadinho diferente dos outros evangelhos. Então Mateus, ao ter este público à sua frente, ao ter estes judeus à sua frente, e não dando um versículo específico que fale do propósito pelo qual ele escreveu, cabe a nós entender o que é que Deus, ou o que é que Mateus quis responder ao seu público. Qual era a expectativa dos judeus que receberam este evangelho? O que é que eles queriam saber? O que é que eles estavam interessados em saber? Então Mateus constrói toda uma literatura para responder a estas perguntas. E aqui ele dá-nos a estrutura literária. Então, eu vou dar algumas estruturas. Será mais, repito, não é uma pregação, é mais um estudo bíblico. Também todos aqueles que querem tirar notas, tirem notas. E eu vou interagir convosco. Por isso, se tiverem que responder, respondam alto. Se errarem, errem com convicção. Está bem? Então, o livro de Mateus parece ser um drama. E parece ser um drama estruturado de uma forma intencional, em que cada cena tem um propósito em toda a narrativa. Cada cena que existe aqui é como um filme. Cenas são selecionadas, cenas são escolhidas, são desenhadas para levar o leitor a um ponto específico. Ele não está a falar de todas as coisas que aconteceram na vida de Jesus, mas está a escolher algumas para mostrar algo específico acerca da vida de Jesus. Portanto, é notório que Mateus, o autor, tem um propósito específico quando ele relata o seu evangelho e quando ele escolhe aquilo que ele escolhe para narrar a vida de Jesus. Então, com respeito à estrutura literária, eu queria que vocês notassem aqui uma coisa muito interessante, que é a primeira coisa que eu quero que vocês notem no livro de Mateus. O livro de Mateus será pregado pelo pastor Mário, por isso eu estou-vos a dar estas dicas e estas pistas para que vos ajude não só a entender as pregações, mas também para vos ajudar na vossa leitura pessoal. Porque eu entendo. Às vezes, ler um evangelho, nós saímos dali e nós pensamos, ou seja, o que é que eu acabei de ler? Porquê que eu não me lembro daquilo que eu li? Porquê que eu não entendi aquilo que eu li? Porque nós não entendemos a estrutura daquilo que nos é dado. Então, estes pontos que eu vos vou dar ajudarão muito, até para memorizar passagens específicas no livro de Mateus. A primeira coisa são os 5 blocos de Mateus. Os 5 blocos de Mateus. Agora, Mateus é dividido de uma certa forma que eu acho que era intuitivo para os judeus, quando eles liam Mateus, de captar este fluxo no livro de Mateus. 5 blocos. E estes 5 blocos são basicamente 5 narrativas e 5 blocos doutrinários. 5 blocos de narrativa e 5 blocos doutrinário. O que é uma narrativa? Bom, uma narrativa é basicamente um relato, não é? Um relato de alguma coisa que aconteceu, tem os personagens e há uma narração de uma história, de alguma coisa que aconteceu. O que é doutrinário? Doutrinário é ensinamento, é um sermão, é uma homilia de alguém que está a ensinar alguma coisa. Então, o que vemos no livro de Mateus é esta sequência. Certo autor citou algo, e eu passo a citar também. Porém, desde o início do século XX, é comum apontar que Moisés, diferente dos demais evangelhos, apresenta 5 grandes blocos de discursos de Jesus. Poderíamos chamá-los de sermões, nos capítulos 5 a 7, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 18 e capítulo 23 a 25. O autor continua. Mateus deixa claro que estas são secções importantes para o seu esboço, incluindo uma declaração resumida no final de cada uma destes sermões, e que une o material do que foi dito em cada discurso e avança a narrativa para um novo segmento. O que é que este autor está a dizer? Está a dizer que Mateus construiu o seu livro de forma a que tivesse uma narrativa e depois um sermão. E depois outra narrativa e outro sermão.
e uma narrativa que dá o contexto histórico de onde está a acontecer o sermão. Deixem-me ilustrar isto desta forma. Imagina que alguém escreve uma ata sobre este culto. Vai primeiro escrever a narrativa. Estavam todos os irmãos sentados a olharem para o pastor Jairo. Enquanto ele estava num púlpito que era mais largo do que sei lá o quê. Eles olhavam, uns estavam com o olho fechado, outros estavam com os dois abertos, mas estavam aí a esforçar-se para estar atentos. Então esta é uma narração histórica, narrativa. Qual é que seria o bloco de sermão? É isto que eu vos estou a dizer agora. Então esta é a ideia. E Mateus faz este jogo 5 vezes. Vemos isto, por exemplo, no capítulo 1 a 4 temos uma narrativa da introdução da vida de Jesus. Capítulo 5 a 7 temos o conhecido Sermão do Monte, primeiro bloco. O segundo bloco temos mais uma narrativa, do 8 a 9, e depois no capítulo 10, um sermão, segundo bloco. E assim por diante até chegarmos ao quinto bloco. Porquê que eu vos digo isto? Porque quando lerem o Evangelho, isto ajuda bastante. Ajuda quando alguém vos pergunta, lembras daquela passagem de Mateus que Jesus diz isto? Eu não me lembro do capítulo e do versículo, mas eu lembro-me do bloco. E o bloco inclui este capítulo. Então está aí. E é mais fácil de chegar lá. E é mais fácil ajudar pessoas no discipulado quando nós temos esta cosmovisão, esta visão e esta estrutura das Escrituras. Ajuda, não ajuda? Bom, pelo menos a mim ajuda. Então Mateus coloca esta estrutura para nos facilitar a história de Jesus. E esta estrutura, é curiosa. Agora, quando vocês me ouviram falar de 5, Mateus, judeus, 5, Mateus, judeus, o que é que vos faz lembrar? Não é um rap, eu não estava a fazer um rap, está bem? O que é que vos faz lembrar? 5 blocos, 5 judeus, 5 judeus. Falem com convicção. Eu queria mais convicção, mas é isso. Nos murmúrios, o Pentateuco. Faz lembrar o Pentateuco. E é super interessante. Temos aqui Mateus a escrever a judeus para falar acerca de um que era um rei, profeta e sacerdote, e ele usa esta estrutura de 5 blocos, quase lembrando como o Pentateuco. Então isto certamente chamaria a atenção de qualquer judeu, nesta estrutura quase mosaica do livro de Mateus. Agora, nem todos os teólogos concordam com isso, mas eu estou persuadido desta ideia. Eu vou argumentar mais à frente o que é que eu quero dizer com isto. Então esta é a estrutura, digamos que é a estrutura literária, a forma como Mateus desenvolve a sua literatura. Então, uma coisa é o desenvolvimento da literatura que ele faz. A segunda coisa que Mateus faz é o desenvolvimento ou a estrutura do drama, da história, da narrativa. Todos nós gostamos de uma boa história, não é? Eu posso pregar aqui durante 1 hora sobre doutrina. Se eu contar uma história, é a única coisa que vocês vão se lembrar da história. É interessante, há uns anos atrás, quando preguei Gênesis, eu usei uma ilustração, que foi a ilustração da panela de cozedura lenta. Eu usei esta ilustração e usei também. A irmã disse, sim, ela lembra-se disso. Agora, se perguntarmos se ela se lembra da pregação, diz, não me lembro bem dos pontos. Mas eu lembro-me dessa história da panela. E porquê que nós lembramos disto? Porque nós temos esta atração por histórias narrativas. Esta grande história. E foi interessante que quando eu acabei essa pregação, eu esperando, como um pastor sempre espera, o irmão vai chegar e vai dizer, a mensagem de Deus tocou-me. Era uma série de pessoas perguntar, quando é que eu arranjo essa panela aí? Onde é que vendo essa panela? Falhei como pastor. Então, a estrutura dramática. Qual é a estrutura da história do livro de Mateus? Existe uma chave, uma frase-chave que tece a história do documento de Mateus. E esta é a frase. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Esta frase aparece 2 vezes no livro de Mateus. Agora eu quero que vejam desta forma. Há uns anos atrás nós tínhamos... Lembram-se quando nós dividíamos aqui a igreja para fazer as classes da escola dominical? Se calhar são poucos que se lembram dessa época, mas nós tínhamos os biombos. E os biombos eram colocados. É por isso que está isto aqui. Era um velcro que se colocava e era colocado biombos. E eles dividiam estas 2 salas e tínhamos as classes da escola dominical. Eu quero que vejam o Evangelho de Mateus desta forma. Além de ter estes blocos que dá esta estrutura, este espírito mosaico no livro de Mateus, temos estas 3 divisões. Estes 3, coloquemos assim, os 3 biombos. Temos um biombo, um segundo biombo e um terceiro biombo. Entre estes biombos existe sempre uma dobradiça. E era o que nós tínhamos aqui. Nós tínhamos os biombos e tínhamos dobradiças entre os biombos para mover os biombos. Esta frase que eu acabei de vos mencionar são os biombos. Os biombos.
Antes de vos mostrar esta frase, eu quero voltar um bocadinho atrás e mostrar uma coisa que eu acho que é importante daquilo que eu mencionei dos 5 blocos. Reparem comigo, abram em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Depois disto eu passo para as dobradiças dos biomes, mas deixem-me mostrar-vos isto, que isto ajudar-vos-á, marquem até nas vossas Bíblias, ajudar-vos-á a ter uma estrutura lógica do livro de Mateus. Já nos foi dada a introdução da vida de Jesus, capítulo 1 até o capítulo 4, depois temos o Sermão do Monte. Termina o Sermão do Monte, vejam o que é que diz em Mateus capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. E aconteceu que, quando Jesus concluiu algo, aconteceu algo. Interessante isto. Vejam comigo agora no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar a instrução aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Interessante. Jesus termina o discurso e os discípulos fazem algo. Reparem comigo agora no capítulo 13, versículo 53. E aconteceu que Jesus, versículo 53 do capítulo 13, e aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Outra vez, dar início a outro bloco, como eu vos mencionei antes. Esta frase parece estar-se a repetir muitas vezes em Mateus e indica-nos algo acerca da vida, não tanto da vida, mas dos discursos de Jesus. Reparem comigo agora, capítulo 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, outra vez, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. Capítulo 26, versículo 1. Capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos. Então reparem, marcando isto na Bíblia, vocês já conseguem ter um indicador, um mapa dos discursos de Jesus. E o que é que ele falou em cada discurso? E sabem, se tem um discurso, tem uma narrativa que contextualiza o discurso. Então estes são os discursos que se espalham no livro de Mateus. Agora, se estes são os discursos que se espalham do livro de Mateus, quais são os eventos da vida de Jesus que estão patentes nestes discursos? E é aqui que entra as dobradiças dos biomes. Está bem? As dobradiças. Então a primeira frase que aparece e que eu mencionei está no capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Agora, eu acho isto, eu não sei se vocês acham, mas eu acho isto muito interessante. Eu acho que isto é incrível. Eu acho que Deus deu-nos um livro de forma a que nós possamos entender qual é que é a sua vontade. E deixou-nos a papinha feita. Deixou-nos, de certa forma, construir estes livros, estas literaturas, que nós pudéssemos assimilar o que é que Ele tem para o seu povo. Jesus diz isto. Ou o autor diz isto acerca de Jesus. Desde aí, Jesus começou a dizer arrependei-vos, ou a pregar e a dizer arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quem lê este versículo tem que se perguntar o que é que aconteceu antes e o que é que vai acontecer depois. O que aconteceu antes e o que é que vai acontecer depois? Agora não se esqueçam, existem 3 biombos, existem 2 dobradiças. O que nós vamos ver agora é o primeiro biombo, a dobradiça que leva ao segundo biombo. Dá para perceber isto? Sim? Mostrem-me que estão vivos, por favor. Sim? Ok, boa. Então porquê que Jesus diz isto aqui? Ou porquê que o autor diz isto neste momento? A primeira secção que nós vemos do livro, e são 3 secções principais que nós temos do livro, ensina-nos acerca de, dá-nos a introdução da vida de Jesus. Faz a apresentação do Messias através da genealogia da sua família, da sua linhagem e através do seu nascimento. Então aqui nesta primeira secção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 16, e nós lemos o versículo 17, nós temos esta primeira secção em que estabelece o fundamento para o ministério público de Jesus. Jesus ainda não começou o ministério público. O ministério público de Jesus só vai começar quando? A seguir ao versículo 17, porque ele disse-nos. Aí é que começa a pregação de Jesus. Ele chega já a rasgar: arrependei-vos. Esta é a primeira mensagem que Jesus tem. É a primeira mensagem que os crentes têm para todos. Arrependei-vos. Nós não chamamos pessoas a mudar a sua vida só para mudar, a mudar as suas práticas. Este não é o nosso propósito como igreja, não é o nosso propósito como santos.
O nosso propósito não é oferecer a pessoas terapias para elas mudarem alguma coisa na sua vida. Primeira mensagem: arrependei-vos. Esta é a única solução para a transformação integral do indivíduo. Arrependimento. Sem arrependimento, não há transformação. Então Jesus chega com esta mensagem: arrependei-vos. Então o que é que acontece nesta primeira secção? Nesta primeira secção, nós temos a apresentação da vida de Jesus, mas não temos só isto. Temos também o batismo de Jesus e temos algo que acontece depois do batismo de Jesus. E o que é? Se é para falhar, é com convicção, se faz favor. O que é que acontece depois do batismo de Jesus? Exatamente. Temos a tentação. A tentação de Jesus. E agora vocês dizem: e o que é que tem a tentação de Jesus? O que é isto relevante? Bem, é muito relevante para entender estas 3 etapas da vida de Jesus. É neste momento, na tentação que Jesus tem no deserto, que Jesus é testado por um personagem. E quem é este personagem? É o diabo, é Satanás. Nós lemos esta história, estava a ler esta história para os miúdos ontem à noite, e por acaso calhou bem. Porque Jesus tem este primeiro confronto. E a Bíblia diz logo no capítulo 4 que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Não é? E não é só isso que nos dá a informação. O autor quer criar aquela tensão e quer criar aquela expectativa. Ele diz 40 dias e 40 noites sem comer. E a conclusão lógica é: teve fome. Ora, porquê que eu preciso saber que Jesus teve fome? Lógico, se ele não come durante 40 dias e 40 noites, nem é preciso mencionar. Porquê ele diz que teve fome? Porque o personagem que vem a seguir tem uma tentação específica contra Jesus. E o que é que ele oferece a Jesus? Se é para falhar, é com convicção. Pão! Jesus, come! Come, Jesus, está cheio de... 40... Jesus, vamos lá ser sensatos aqui, Jesus. Diz Satanás: 40 dias sem comer. Tu és o Filho de Deus. Não é isso que Satanás diz? És tu o Filho de Deus. És o Rei, o Criador. És o Filho de Davi. Come. Não há nenhum problema com a proposta de Satanás em dar comida. O problema é quem propõe. E Satanás está a querer desqualificar Jesus do seu papel messiânico e do seu papel como rei. Satanás quer fazer a Jesus aquilo que aconteceu a alguém há uns anos atrás. Nós já vamos falar mais à frente. Mas ele não consegue desqualificar a Jesus. Porque Jesus, naquele momento, ele responde de uma forma. Ele responde dizendo o quê? Agora, isto é interessante. Jesus usa o quê para responder a Satanás? Usa a palavra de Deus. Não é? Estamos todos de acordo. O que é que Jesus está a usar? Obrigado, Tânia. Jesus está a usar o Antigo Testamento para responder ao diabo. Mas existem vários livros do Antigo Testamento. O que é que Jesus está a usar especificamente? O Pentateuco. Agora, eu não posso deixar passar isto porque isto é super interessante. Jesus, no momento que ele está a ser tentado com fome, ele responde a Satanás: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isto é tão importante para nós. Vivemos numa cultura sufocada de coisas. Nós não conseguimos viver sem coisas. Sempre estamos a pensar em coisas, novas coisas, ter, comer, encher. É isto que nós pensamos. Grande parte da nossa vida nós passamos a consumir tudo. Jesus está a dizer: nem só do pão o homem viverá. A coisa mais importante para nós, como crentes e como igreja, não é aquilo que nós temos, mas a palavra de Deus que nos é oferecida. Se perdemos os bens, se perdemos a comida, a palavra de Deus é o mais importante. Porque o que dá vida não é só a comida. O que dá vida é a palavra de Deus. E Jesus diz a Satanás: eu não preciso de comer. Eu não me vou render a ti, Satanás. Eu prefiro passar fome e morrer à fome se é para ceder às tuas tentações. Porque nem só do pão viverá o homem. A minha vida está na palavra de Deus. E Jesus diz isso a Satanás. E nós sabemos, quando Jesus tem este confronto com Satanás, Satanás o que é que ele faz? Sai. E ele já não faz nada a Jesus por algum tempo. Mas nós estamos a falar dos biombos e das dobradiças. E é aqui que Jesus inicia a sua primeira dobradiça, porque o autor diz: aí ele começou a pregar quando ele passa o teste.
Ele passa o teste, começa a pregar e durante todo este tempo, até chegarmos ao capítulo 16, que eu mencionei, que tem a segunda dobradiça, Jesus mostra o seu ministério. Agora abram comigo no capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, 21. O tempo já avançou rápido. Mateus 16, versículo 21. Primeiro biombo, tentação de Satanás. Jesus Cristo começa o seu ministério, começa a pregar. Prega. E agora chega no final da etapa do ministério de Jesus. Deixa-me colocar esta nota, porque isto é muito importante. O Evangelho de Mateus não está a relatar tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus durante os 33 anos. O foco dele não é os 33 anos da vida de Jesus. O foco dele é uma semana da vida de Jesus. Isto é incrível. Porque do capítulo 16, no versículo que eu vos vou mostrar, para a frente, é uma semana. Só uma semana. O autor quer nos dizer alguma coisa acerca disto. Ele quer nos dizer que o seu Evangelho, que o ponto alto, o ponto mais importante do Evangelho, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, tu não podes sair esta manhã sem entender que Cristo morreu pelos teus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Porque Mateus dedica parte do seu Evangelho, grande parte do seu Evangelho, a esta semana da vida de Jesus. Agora reparem o que é que ele diz aqui, no capítulo 16, versículo 21. E desde então, outra vez, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, desde este momento, Jesus começou a fazer isto. Até então, ele não tinha falado acerca da sua morte. Agora, isto é importante, porque esta afirmação, agora, não se esqueçam, primeiro biombo, dobradiça, depois da tentação, segundo biombo, ministério de Jesus, e no final do segundo biombo, temos esta segunda dobradiça e que vai transitar-nos para uma nova etapa da vida de Jesus. Estas três etapas da vida de Jesus são comuns em todos os evangelhos. Mas aqui é significativo. Porque há algumas passagens das Escrituras que dizem que Satanás deixou Jesus por algum tempo. E de facto é verdade. Quando é que Satanás aparece outra vez? Bom, nesta passagem, o contexto do capítulo 16 é que Jesus, depois de todos estes milagres, os discípulos têm provas suficientes para entender: tu és o Filho de Deus, não há dúvida. Aliás, Jesus pergunta-lhes: o que é que as pessoas dizem acerca de mim? E Pedro faz esta tremenda afirmação no versículo 16, e Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E podemos ver a iluminação ali com os discípulos e a alegria de ver: este é o Messias, este é o Messias reinante, ele é o Messias guerreiro, ele vem nos libertar, ele vem salvar, tu és o Filho de Deus. Grande expectativa. Agora, Pedro era um judeu. Pedro era judeu, mas aquele judeu, ele era judeu mesmo. Ele acreditava em todas as promessas do Antigo Testamento, ele acreditava que viria o Messias, ele tinha essas expectativas, as promessas, ele acreditava, ele queria que Deus estabelecesse a terra de Israel, do mar até ao rio. Ele queria que viria um rei e que Deus iria trazer um rei e estava à sua frente, o Filho de Deus. E agora Jesus dá este balde de água fria, porque isto é um balde de água fria. Deixa-me só dizer-te uma coisa, Pedro. Eu tenho que morrer. Agora, Pedro, ao ouvir isto seria o momento em que cai tudo. Estão a ver nos filmes, quando o disco risca e aparece aquele som do disco a riscar? Este é o momento. E Pedro, como assim padecer nas mãos dos... Espera aí. Ouviste o que eu disse antes? Tu és o Filho de Deus. Filhos de Deus não morrem. Jesus, tu és o Rei. Com esta conversa... Jesus, tu não podes padecer. O que tu tens que fazer é o seguinte: tu tens que subir ao trono, tens que tirar todos estes romanos daqui e estabelecer a terra. E Jesus diz: não, eu tenho que morrer nas mãos dos líderes. Este balde de água fria abre as portas para aquilo que aconteceu em Mateus capítulo 4. Abre as portas para que a serpente apareça outra vez. Reparem o que é que diz o texto. E Pedro, versículo 22, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. O Pedro a ensinar o Filho de Deus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Jesus, tu dizes com cada coisa, de modo nenhum te acontecerá uma coisa dessas. Como é possível morreres? Agora, eu imagino Jesus, porque Jesus não era aquele
homem pálido, com cabelo encaracolado, loiro e olhos verdes. Ele era realmente um homem. Um carpinteiro, trabalhador, era mesmo um homem rústico. E eu consigo imaginar Jesus com a testa franzida a colocar o seu dedo no peito de Pedro e dizer: para trás de mim, Satanás. Nós já tivemos esta conversa antes. Para trás de mim, Satanás. Satanás, sai para trás porque serves de escândalo. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então o que Pedro está a dizer aqui, ele está a ser usado outra vez pela serpente, como a serpente apareceu antes, como Satanás apareceu antes, para dissuadir Jesus de ser o rei que Deus quer que ele seja. Esta mensagem do livro de Mateus é muito importante, porque a expectativa é uma chapada para os judeus. Porque eles esperavam uma solução imediata, mas Jesus está a trazer uma solução que não é imediata. É não só imediata, mas é uma solução para longo prazo. É uma solução que trabalha com a alma do descrente. Jesus está a dizer a Pedro, tu não estás preocupado com as coisas de Deus, com as coisas dos homens. Os homens preocupam-se com o pão, com a comida, com o agora, com as situações políticas agora. Eu estou preocupado com a eternidade do homem. Se eu não morrer, Pedro, não há reino. Se eu não morrer, não há palavra. Se eu não morrer, não há salvação. Se eu não morrer, não há resgate. Por isso eu tenho que morrer. Isto é prioritário na minha vida. Eu tenho que morrer. E é isto que ele ensina a Pedro. Então temos estas 3 secções em que o autor coloca estas 2 dobradiças para mostrar estas 3 etapas da vida de Jesus que são tão importantes para entender toda a história de Mateus, toda a história de Jesus e o propósito do livro de Mateus. Temos que avançar, o nosso tempo urge. É muita coisa, mas como é uma aula da escola dominical não há problema. Agora, o livro de Mateus é extremamente judaico, judaico. Tanto que Mateus, como se eu o conhecesse, que Mateus, quando escreve, ele escreve de forma a não esperar que os seus ouvintes precisem de alguma explicação. Por exemplo, ele faz isto em Mateus capítulo 5, 22, quando ele fala nas bem-aventuranças, ele fala da forma como devemos lidar com o nosso irmão. Ele usa a palavra raca, mas ele não explica o que é. Então a expectativa é que os ouvintes saibam o que é. Quando ele fala, no capítulo 15, fala sobre lavar as mãos, o autor mais uma vez assume que quem está a ouvir ou quem está a lê-lo sabe o que é que isso significa. As genealogias, é uma genealogia diferente de Lucas. A genealogia que aparece em Lucas começa com um personagem muito importante. Com quem? Podem dizer, está na ponta da vossa língua, é? Ou se calhar não. Então começa com Adão. Lucas começa com Adão. E ele apresenta Adão como o início da genealogia, porque ele quer transmitir que este evangelho é para todos. Não é só para Israel. Mas Mateus começa a sua genealogia com quem? Com um patriarca. E esse patriarca é Abraão. Ele começa com Abraão, mostrando que o seu livro é extremamente judaico. Não só isso, mas a expressão filho de Deus, a expressão filho de Davi aparece várias vezes. E quando aparece a expressão filho de Davi, aos judeus, eles sabem intuitivamente que isto está a mostrar que Jesus é o herdeiro legítimo ao trono. Agora, o livro de Mateus tem uma coisa também interessante. Não só é para judeus, mas não é para judeus de uma forma assim muito positiva. O que Mateus quer fazer é esfregar na cara dos judeus que eles receberam tanto, mas desprezaram tudo. Desprezaram. Então, este reino que eles desprezaram é dado a outros agora. Deixa-me só mostrar esta passagem. Agora, esta é uma passagem que é escandalosa. E os descrentes, mesmo pessoas que não acreditam na Bíblia, acham que isto é uma passagem abusiva. Está em Mateus capítulo 15. E depois de Jesus mostrar os milagres, ter o Sermão do Monte, mostrar os milagres e ensinar aos discípulos como é que eles deviam alcançar as tribos de Israel, fazendo as mesmas coisas. Jesus, neste processo, tem confrontos com os fariseus e tudo mais. No capítulo 15 vemos este confronto. Eles perguntam acerca da tradição dos anciãos, sobre o comer pão com as mãos não lavadas, e Jesus depois começa
a pressionar nas parábolas e os discípulos estão aí, entendem as parábolas, não entendem as parábolas, as pessoas estão fora, não entendem as parábolas. Chegamos aqui ao capítulo 15, e o capítulo 15 diz o seguinte no versículo 21, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Agora reparem o que acontece. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, reparem, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Tem demónios a minha filha, Jesus. Agora, coloquem-se nos sapatos desta mulher. Provavelmente mulher solteira, ela não tem ninguém, e que tem uma criança em casa que está possessa por demónios. Isto é uma mãe em desespero. Se ela não tem marido, então ela não tem condições financeiras, ainda tem uma criança com demónios dentro dela. Provavelmente ela está ali, naquele caminho, toda aquela turba ao lado de Jesus, a tentar tocar nos mantos de Jesus e dizer, Jesus, Jesus, eu tenho uma criança lá em casa, ela grita, ela esperneia, ela anda pelas paredes, a voz dela muda, ela arranha-se, ela rasga a carne e eu não consigo controlar, não consigo fazer nada. Estou desesperada. Eu não consigo salvar a minha filha, Jesus. E ela diz, Jesus, a minha filha está endemoninhada. Agora, este é Jesus. Não existe ninguém mais amigável, mais misericordioso e mais gracioso do que Jesus. Mas reparem o que é que diz no versículo a seguir. Em toda aquela turba, esta mulher a pressionar Jesus, mas ele não respondeu palavra. Este silêncio, é assim que estava Jesus. Uma mãe desesperada com uma criança com demónios. E Jesus não diz nada. Além de Jesus não responder nada, que já é super constrangedor e dá um peso de tristeza nesta história, especialmente para esta mãe, ainda tem os companheiros, os seus discípulos. Os seus discípulos ainda chegam ao pé dele e em vez de dizerem, Jesus, está aqui uma senhora, ela está endemoniada. Vamos fazer alguma coisa por ela. Os discípulos olham para Jesus e dizem, Jesus, despede lá esta mulher. Quer dizer, nós estamos aqui a tentar fazer um ministério e ela está aqui aos gritos, isto é uma confusão, está aqui aos gritos, eu tenho um filho endemoniado, não se cala. Jesus, despede, tu tens autoridade. Diz para ela, ir fazer qualquer coisa. Eles nem ajudam. Agora imaginem a mãe que está a ouvir isto. Ela está a ouvir isto, toda desesperada, sozinha, no meio de todos estes homens, de toda a turba. Toda a gente tem necessidades. Eu estou aqui a gritar porque a minha filha está com demónios em casa. Não tem mais nenhuma solução. Jesus não me responde. Os discípulos ainda estão a dizer para que eu me vá embora. É uma situação desesperante para esta mulher que nem é judaica. Aliás, o que é o mais interessante é que isto ainda é esfregado na cara dela. Reparem no versículo 24. E ele respondendo disse, este Jesus, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto cai como um balde de água fria na mulher. Ela já sabe, ela está desesperada. Os discípulos dizem que ela tem que ir embora. Jesus não responde. E ele ainda diz isto. Olha, tu és estrangeira. Eu não vim a este mundo por causa de ti. Esta mulher entende neste momento, ela não tem nada para que possa estimular Jesus a fazer algo por ela. Não há nada que ela possa dar. Ela não pode dar a sua etnia, ela não pode dar dinheiro, ela não pode dar o seu status quo aos discípulos, porque os discípulos estão a dizer, corre com ela. Mas ela, como uma boa mãe que está desesperada pelo seu filho, pela sua filha, e que quer fazer alguma coisa, e que acredita que ainda pode ser ser feita alguma coisa, ela chega-se a Jesus e adorou-o. Ainda o adora e diz, desesperada, provavelmente de joelhos aos pés de Jesus, naqueles pés empoeirados, e clama este clamor que deve mexer com o coração de qualquer mãe e de qualquer pessoa. Senhor, socorre-me. Desesperada ao pé do Senhor, ela já não sabe mais o que fazer. Desesperada, socorre-me. Eu não tenho mais nada o que dizer, Jesus. Por favor, socorre-me. Eu não tenho etnia, eu não tenho status quo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas por favor, socorre-me. O que ela está a apelar aqui é a única coisa que ela pode ter para a salvação, que é graça. E ela faz este apelo. Socorre-me. E depois Jesus responde uma coisa que é, nós ocidentais ouvimos isto, e é aqui que as pessoas se escandalizam.
Jesus provavelmente olha para baixo, dá um passo atrás, olha para ela debruçada diante dos pés de Jesus, em desespero, provavelmente em lágrimas. E Jesus responde: minha senhora, não é bom pegar no pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas Jesus já disse quem são os filhos. Nação, eu vim para os meus filhos, que são os judeus. Minha senhora, você é um cachorrinho, eu não vim para tirar pão dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Você acha que isso está certo? Agora vejam no vosso coração, sinceramente. Vocês acham que Jesus está-se a portar bem aqui? Sim, essa é a vossa moral. Eu não estou a dizer que o que é que Jesus está a fazer de bem ou mal aqui. Eu só estou-vos a fazer a pergunta honesta e de forma crua. Jesus faz esta afirmação que é um escândalo para as pessoas da nossa época. Mas Jesus faz esta afirmação para algo que ele não está a esfregar algo na cara da mulher, mas na cara dos judeus que estão à sua volta. Isto é uma boa afirmação de Jesus, uma excelente afirmação de Jesus, uma afirmação de graça de Jesus. Porque o que esta mulher vai responder a seguir vai exaltar algo que Jesus tenciona fazer e que ele está a esfregar na cara dos judeus. E disse ela, no desespero: sim, Senhor, eu sou uma cachorrinha. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Esta afirmação é incrível. Esta afirmação é esplêndida. E isto traz o espírito e o suco do livro de Mateus. Porque por estas coisas é que nós entendemos a grande comissão que aparece: vão por todo o mundo e fazer discípulos. Jesus olha para esta mulher e provavelmente ele olha para esta mulher e diz: era isto que eu precisava de ouvir, era isto que eu queria ouvir. Ele responde no versículo a seguir. Respondeu Jesus e disse-lhe à mulher: grande é a tua fé. Depois de tudo isto, não tens nacionalidade, não tens nada para me dar, mesmo assim, vieste ao Salvador, grande é a tua fé. Porque os nossos amigos aqui, todos aqueles que nasceram no judaísmo, pensam que conseguem alguma coisa de mim por cumprir a lei. Pensam que conseguem alguma coisa de mim por fazer as suas adorações no templo. Eles não conseguem, porque eles detestam-me. Mas tu, mulher, não tinhas nada para dar. Vieste em fé. E nem pertences a nós. Essa grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esta é uma tremenda mensagem evangelística, não só no livro de Mateus, mas para todos nós. Jesus abre os seus braços para todos. Não há exceção de pessoas. E é isto que nós vemos claramente no livro de Mateus. É isto que torna o livro de Mateus um livro extremamente judaico, mas um livro não para exaltar o judaísmo, mas para esfregar na cara deles que vocês desprezaram todos os benefícios que vocês tiveram. E esta mulher aqui recebeu por fé em mim. Temos que concluir, já vamos avançados na hora, mas deixem-me só falar de alguns cumprimentos do Antigo Testamento. E é aqui que vamos concluir o nosso livro de Mateus. Uma característica também interessante no livro de Mateus é a relação que tem com o Antigo Testamento, com respeito ao seu cumprimento. Existe uma palavra que aparece várias vezes no livro de Mateus: e cumpriu-se. Ela aparece logo no primeiro capítulo, podem abrir ali no primeiro capítulo do livro de Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 22, tudo isto aconteceu para que se cumprisse. Esta expressão aparece muitas vezes e demonstra que Jesus veio a este mundo para cumprir algo. Ele veio para cumprir algo que foi predito no Antigo Testamento. A primeira coisa que ele vem cumprir são as predições que havia no Antigo Testamento. Temos aqui a primeira, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Então ele veio para cumprir as predições, vem cumprir coisas que os profetas disseram. Não só isso, mas ele também vem cumprir eventos históricos. Agora, isto é interessante aqui. Porque existe um evento histórico que acontece na vida de Jesus que aconteceu também no Antigo Testamento. Isto está no capítulo 2. E este capítulo, tanto o capítulo 1 até o 4, trasladam o leitor para algo que aconteceu no deserto. Para algo que aconteceu no Egito, no tempo do Êxodo. Mateus capítulo 2, versículo 3 até o versículo 15. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José. Isto foi depois daquela situação, daqueles incidentes de José, o nascimento de Jesus, ele teve que fugir, voltar a Israel e Egito.
E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E estava lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Agora, isto é interessante, porque isto é uma citação do Antigo Testamento. Agora, qual parte do Antigo Testamento? Qual é que é? Podem falar à vontade, qual parte? Nós sabemos esta história, não é? Então qual citação do Antigo Testamento que ele está a falar? Do Êxodo? Errado. Porque isto não é uma citação do Êxodo. O que é interessante é que o autor vai não ao Êxodo, não a Deuteronômio, não a Pentateuco, mas ele vai a Oseias, a uma profecia que é dada em Oseias. Ele usa esta profecia dada em Oseias que nos traslada depois para o Pentateuco. E ele diz, ele quase coloca este quadro da vida de Jesus como quadro do Êxodo. Do Egito chamei o meu filho. E Israel era de facto o filho de Deus. Aliás, uma das coisas que Moisés é chamado a dizer a Faraó é dizer: Faraó, liberta o meu filho Israel. Mas agora este filho de Israel, e filho que é Israel, é liberto e vai para onde? Vai para o deserto. E o que é que acontece no deserto? Ele é tentado como Jesus foi tentado. Mas o problema, 1 Coríntios capítulo 10, é que eles cedem à tentação, eles falham. Então, visto que o filho está desqualificado, tem que vir outro filho, o Filho de Deus, e este é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, ele cumpre não só as predições, mas ele cumpre também estes eventos históricos da Bíblia. Jesus não só cumpre os eventos históricos, ele também cumpre os personagens. Aliás, podemos dizer que ele é o novo Moisés. Reparem neste detalhe do livro de Mateus, é interessante ver estes detalhes que exaltam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vejam aqui no versículo 19. Do capítulo 2. Já me enganei isso no primeiro culto, estou-me a enganar outra vez. Sim, versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, versículo 20, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel. E porquê que tens que ir para a terra de Israel? E aparece esta frase curiosa, porque já morreram os que estavam contra a vida do menino. Estão a ver esta frase? Ela aparece outra vez, igual no Êxodo, falando de Moisés. Ela aparece no Êxodo, capítulo 4, versículo 19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai e torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Então este que aparece aqui é o novo Moisés, o novo Senhor, o novo profeta. É aquilo que Moisés diz em Deuteronômio, capítulo 18. Depois de mim virá outro profeta, a ele ouvi. Este Jesus. Então, esta conexão do Antigo Testamento com o livro de Mateus é impressionante, é incrível. E toda esta trama que vai do Antigo Testamento até o Novo Testamento é para nos mostrar uma pessoa só, o Senhor Jesus Cristo. E eu quero que tu vejas o Senhor Jesus Cristo. Não quero que fiques impressionado só com a literatura, porque é uma literatura, mas que é com o Senhor Jesus Cristo e este plano incrível que Deus desenhou para nos salvar dos nossos pecados. Então, em toda esta trama, em todas estas predições, estas profecias do Antigo Testamento, estes cumprimentos do Antigo Testamento, vemos que Jesus Cristo é o maior Moisés, como eu já mencionei. Vemos que Jesus Cristo é o maior Davi, ele é superior a Davi. Não é? O Evangelho inicia com uma genealogia. Reparem aqui, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, livro da geração, de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Descreve a genealogia. Qual é que é o personagem principal nesta genealogia aqui? É Davi. Aliás, tem um versículo que é estranho e que aparece neste mesmo capítulo, que é o versículo 17. Diz, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilónia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilónia até Cristo, 14 gerações. Por que ele menciona isto? Reparem, os autores estão a escrever algo, eles têm uma intenção, eles colocaram isto por alguma razão. Porque ele diz o que é que me importa as 14 gerações. Claramente que esta genealogia tem o foco de Davi. Aliás, o facto de aparecer estas três personagens, Jesus Cristo no versículo 1, Davi e filho de Abraão, coloca a genealogia dividida em três partes
que depois é ratificada no versículo 17. Mas o problema é as 14 gerações. O que é que são? Não se sabe ao certo. Mas existe uma interpretação que provavelmente se enquadra melhor com a intenção daquilo que Mateus está a fazer. Ele quer falar aos judeus, quer mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quer mostrar que ele é o Filho de Davi, ele é o herdeiro legítimo ao trono. Os judeus desprezaram o reino, então o Filho de Davi vai dar o reino a todos. 14 é a expressão numérica do nome Davi. É isso que significa. 14 seria, em vez de ser a expressão de letras, é a expressão numérica do nome, da parte literal, da literação de Davi. Então esta podia ser uma interpretação pelo qual o autor coloca este 14. Tanto que ele não menciona todas as genealogias, ele seleciona algumas genealogias só para bater no número 14. E ele faz isto. Tudo isto para dizer que este filho de Davi é maior do que Davi, é maior do que o rei Davi. Além do mais, para já chegando na fase final, Jesus é maior que o templo. E deixa-me só mencionar esta história. Acontece algo interessante em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, Jesus está com os discípulos e os discípulos estão nas searas, né? Capítulo 12, versículo 1 até versículo 8. Estão aí nas searas e os discípulos estão com fome. Não têm fome. Se eles têm fome, têm que comer. Eles começam a colher espigas. E agora imaginem o cenário, aí nas searas, no campo. Estão só Jesus e os discípulos. De repente, tem aqui no versículo 2, os fariseus aparecem. Já consigo perceber eles aparecerem no meio dos arbustos. Haha! A comer no sábado. Achas isso bem, Jesus? Já devias saber melhor, Jesus. A trabalhar no sábado. E eles dizem isto. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: diz que os teus discípulos fazem o que não é lícito no dia de sábado. Comer ao sábado. Mas Jesus disse, no versículo 3, não leste o que fez Davi quando os seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes a lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Agora, neste momento, discípulos, fariseus, espigas de milho, esta interação, e Jesus ter dito isto, nós podemos pensar, Jesus está a vencer o debate. Jesus está a vencer o debate. Mas depois ele lança esta, e algum fariseu ali no meio, mais perspicaz, diz: é certo, mas os teus discípulos não são sacerdotes, nem estão no templo. Já imaginamos os outros atrás. É isso mesmo, é isso mesmo. Mataste Jesus agora. Então Jesus diz o seguinte, mais à frente. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. E neste momento eu entendo que deve ter ficado um silêncio aterrador. Porque o que Jesus está a dizer é a mesma coisa que ele disse em João, depois de ele purificar o templo. Se este templo aqui destruirei, 3 dias vou edificar outra vez. Ele está a dizer a todos os que estão a ouvir: eu sou o templo. E estes homens estão-me a servir a mim. Por isso estão a servir ao templo. Isto é um paradigma que nós todos temos que ter. Porque nós pensamos que servir a Deus e servir à igreja, o templo de Deus, é servir estas paredes, este edifício. Tudo isto é importante e tem o seu significado. Mas servir a Deus é servir a Cristo. Não há serviço a Cristo, não há serviço a Deus. E é isso que Jesus está a ensinar. Sirvam-me a mim. Então Jesus Cristo é maior que o templo. Concluo com esta genealogia, porque o nosso tempo urge. A nossa genealogia do capítulo 1, o pastor Mário provavelmente vai falar mais à frente, mas ela faz um par de coisas que são muito importantes. Geralmente, quando nós pensamos na Bíblia, nós pensamos que a Bíblia são 2 livros. A Bíblia não são 2 livros, é um livro. E deixa-me argumentar isto, que eu acho que isto é importante e que nos ajuda a ligar o Novo Testamento com o Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento é Crónicas. E Crónicas começa com uma genealogia. E essa genealogia, o foco principal da genealogia de Crónicas, onde sempre quando nós fazemos a leitura anual, sempre morremos nos primeiros capítulos de Crónicas. É doloroso. Mas Crónicas tem o seu foco na genealogia de Davi. Dá a genealogia de Davi, primeira Crónicas fala de Davi, depois fala do filho de Davi, segunda Crónicas. Ora, a forma como termina a segunda Crónicas é interessante, porque termina com o rei Ciro.
ou seja, termina com o rei Ciro a aparecer como este ungido, como este Messias, a dizer, olha, vão para a terra, construam o templo de Jerusalém. Então, o judeu que vê esta história e vê a narrativa do Antigo Testamento, ele fica com a expectativa, porque ele sabe, a história não terminou. Ou seja, se não era Salomão, o filho de Davi, quem deveria reinar, e se não é Ciro, porque ele é um estrangeiro, então mas quem é o filho de Deus? Quem é o filho de Davi? Então Mateus, quando escreve, ele escreve consciente que ele está a escrever a palavra de Deus, que ele está a escrever as Escrituras. E por isso ele inicia o seu evangelho continuando a genealogia que ficou inacabada. Então isto junta os dois testamentos num livro só, que é uma continuação e não um reinício de uma nova história. Está bem? E é assim que Mateus inicia, e eu acabo com isto. Com a história da genealogia de Jesus. Todos nós gostamos da história das nossas famílias, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios. E temos esta história de Jesus, da sua genealogia. Agora, esta história de Jesus, que era o pedigree de Jesus, era a história de família, era o que mostrava a sua credencial aos judeus, é outra chapada para os judeus. Porque nesta história, nesta genealogia de Jesus, a genealogia está preenchida de prostitutas, aldrabões, assassinos, adúlteros, estrangeiros, polígamos, corruptos, idólatras. Esta é a família de Jesus. Isto é impressionante. Quem lê esta genealogia fica a pensar, mas Mateus não podia ter sido mais cuidadoso? Ele tinha que mencionar Raab, ele tinha que mencionar o caso entre Davi e Batseba, por amor de Deus. Para apresentar o filho de Davi. Apresentar estrangeiros também. Porquê que Mateus faz isto? Mateus faz isto porque o seu ensino é a salvação daquele que se havia perdido. E Jesus não tem problemas em identificar-se com os pecadores. Foi por isso que ele veio ao mundo. O Filho de Deus se fez pecado para nos livrar do pecado. Ele se fez homem para nos resgatar. Ele se identifica, quando ele foi batizado por João Batista, ele se identifica com os homens. E vem-nos mostrar esta tremenda e profunda verdade. Versículo 22, versículo 21. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se estás aqui esta manhã com um passado escuro, eu não sei se já estiveste envolvido em atos imorais e vergonhosos sexuais, se já roubaste, se já mentiste, se já adulteraste, se já fizeste todas estas coisas que identificam a família de Jesus. Não importa, o sangue de Jesus cobre todo o pecado. Ele consegue limpar todo o miserável, todo o pecador, porque esta é a graça. Lembra-te da mulher cananeia. Ele não nos salva porque nós temos alguma coisa para dar. Ele salva-nos porque Jesus é um Deus de graça. Por isso ele chama, vem todos aqueles que estás cansados e oprimidos. Venham. Venham todos. Venham todos. Eu não vos tiro para fora como fazem os fariseus. Eu não vos desprezo como fazem os fariseus. Eu chamo a todos. Venham. Mas Jesus, eu prostituí-me. Vem. Jesus, eu matei. Vem. Jesus, eu menti. Vem. Jesus, eu não faço parte da igreja. Vem. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Simples. Arrepende dos teus pecados verdadeiramente e vê este que é o salvador de prostitutas, ladrões e religiosos que se vestem tão bem nos cultos do domingo, mas estão perdidos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela exaltação de Jesus através deste livro de Mateus. Cada página, cada história, cada narrativa que nós vemos neste livro, que é um só livro, que é a tua palavra, Senhor, coloca Jesus Cristo patente aos nossos olhos. Não queremos desprezá-los, não queremos desprezar o Senhor Jesus, não queremos ser tardos de coração, como foi dito em Lucas, capítulo 24, Senhor. Queremos ter o nosso coração sensível para ver aquele que é o Salvador das nossas almas. A mensagem é clara, tu nos deixaste essa mensagem. A primeira mensagem de Jesus. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Este é o nosso pedido como igreja a todos aqueles que não conhecem, que estão confusos, que não sabem quem é o Salvador. O primeiro passo é o arrependimento. Concede esse arrependimento e concede essa fé para que eles vejam o teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.